cheira cravo e cheira rosa, cheira flor de laranjeira. Laroyexu, Laroyexu mirim, Laroye calunguinha. Eu sou a luz que vai brilhar no seu caminho e você nunca estará sozinho. Eu sou a luz que vai brilhar no seu caminho e você nunca estará sozinho. Eu sou a noite, eu sou o dia, eu sou Exu, eu sou Calunguinha. Eu sou a noite, eu sou o dia, eu sou Exu, eu sou Calunguinha. Olá, povo lindo do meu coração, tudo bem com vocês? Gente, hoje é dia de história, eu adoro contar as histórias aqui. E se você não sabe, eu sempre tô deixando linkado a playlist que eu fiz de histórias, tá? E nela tem desde a primeira, que foi a do Zélio Fernandino de Moraes, que é uma história que tá assim, rica em detalhes, que, gente, tá assim, perfeito de se ver pra você conhecer. Realmente aquilo ali eu consegui achar a história assim com tudo, tudo mesmo, e tá muito interessante, tá? Como sempre, eu deixo aqui nos cards, então é só vocês clicarem depois de assistirem esse vídeo aqui, tá? E antes de mais nada, se inscrevam aqui no canal, gente, deixa o seu like, me siga lá no Instagram, tá bom? Porque lá vocês ficam sabendo de tudo em primeira mão, eu sempre dou spoiler, eu não aguento, então, tá? Dá uma olhadinha lá. E esse ponto que eu cantei no início, eu vou deixar ele também aqui na descrição, se vocês quiserem ver o original. É claro que, gente, eu tenho que acho que 2 semanas que eu comprei o atabaque. Eu não sou a melhor do mundo, mas eu tô amando tocar. E eu achei legal, todas as histórias que eu for trazer aqui, eu vou botar um ponto no início, um trechinho de um ponto, pra só dar aquele esquenta, né? E eu sei, gente, minha voz é horrível, mas o que vale é sempre a intenção, né? Bom, hoje a gente vai falar sobre a história do Exu Mirim Calunguinha. Eu achei incrível. Se eu encontrar, eu também vou deixar o link da onde eu peguei a história, tá? Porque eu achei uma história com bastante detalhes e eu gostei bastante. Então, bora pra história. Ele viveu na Pérsia Antiga, próximo à Mesopotâmia, e serviu no exército do Marajá nas suas conquistas. E, com o tempo, ele reuniu seus homens de confiança na sua própria empreitada, porque ele viu que valia muito mais a pena roubar do que as lutas, né, as batalhas por território. Então ele se tornou aliado da morte até que ela resolveu se virar contra ele. E um dia ele foi atacado, um ferimento muito grave a um palmo do coração, que foi feito pelos homens da sua confiança, né? E antes da morte chegar até ele, ele viu seu corpo sendo deixado para trás, o sangue, o fogo, a dor, tudo isso passou por ele, mas o pior estava por vir, né? Ele acabou caindo no umbral e sofrendo muito, com muita dor. Ele clamou por auxílio, por ajuda, e assim foi feito. Resgataram ele depois de um bom tempo, né, gente? Um sofrimento que a gente não consegue calcular o tempo, porque o tempo espiritual não é o mesmo do nosso tempo aqui, né? Então ele sofreu por muito tempo até conseguir o auxílio, até nas suas últimas forças ele conseguir pedir ajuda. Então resgataram ele e ele foi ajudado. Até que ele foi ajudado, foi cuidado, tratado daquilo que ele precisava, das suas feridas, que ele ainda não conseguia se desprender. E ele foi, como é que eu posso dizer? Ele teve o grande privilégio de voltar, de reencarnar novamente. E quando ele voltou num subúrbio de Londres, e a peste negra acontecia, então ele perdeu seus pais muito novo e acabou se juntando com os meninos também do mesmo bairro ali de Londres que ele viveu, que também tinham perdido seus pais para a peste negra. E eles, com medo das coisas que poderiam acontecer, né, com eles por não terem pais,
eles resolveram fugir. Então, com medo de internatos, essas coisas, eles fugiram. E ele não viu com outra saída a não ser viver do roubo, do furto, né? E mesmo não se orgulhando disso, às vezes tendo que matar pessoas. E isso deprimiu muito ele, porque ele viu que a atitude dele era errada, as coisas que ele estava fazendo sim eram erradas, mas o que fazer? Ele não tinha ele não via outra alternativa, sendo uma criança que não queria ir para o internato naquela época. Então, ele tinha que fazer isso, até que um dia os meninos maiores, implicando com ele, forçaram ele, falaram para ele roubar um cara, né, perto da linha férrea, e com muita raiva ele foi, e o cara já sabia o que ia acontecer, então ele acabou caindo na linha férrea e batendo a cabeça e caindo na água, né? E aí, de novo, ele foi pro umbral, sofrendo novamente, lutando com seus demônios interiores, os demônios da sua alma. E enquanto ele se escondia, ele viu uma luz muito forte. E naquela luz ele viu esperança. E aí ele juntou, sabe quando você tira aquela força lá de dentro que você não sabe de onde vem? E aí ele juntou essa força interior dele e suplicou por ajuda. E assim que ele pediu ajuda, ele acabou desmaiando. E quando ele acordou, ele estava em um lugar com uma luz natural muito linda. E o homem que ele tinha visto naquela luz ali ao lado dele. E ele foi, pediu ajuda, pediu uma nova oportunidade. E esse homem falou que ia conversar com outro senhor, né, com outro homem. E aí ele saiu da sala e ele viu que era um homem com cabelo calvo, assim, que usava roupas longas, que ele descobriu ser depois, né, ele descobriu que era um frei. E aí ele veio e falou que ajudaria ele sim, só que isso dedicaria muito tempo dele. E ele não poderia, como posso dizer, ele não poderia questionar, ele teria que seguir o que ele dissesse sem ficar bambeando, sem ficar falando que, não tô afim, essas coisas. Então, ele com muito medo, aceitou a ajuda. Uma coisa que eu esqueci de falar é que nessa encarnação na qual ele era um menino de Londres, quando ele faleceu e se encontrou de novo no umbral, ele não era esse menino, ele voltou sendo aquela primeira encarnação da história que ele era do exército persa e que foi traído, tá? Tinha esquecido de contar esse detalhezinho. Então, assim que ele aceitou a ajuda do homem, o homem estendeu as suas mãos e começou a falar umas coisas para ele, falou que ele iria comprimir os seus chakras para que diminuísse, né, para que ele conseguisse dissipar aquela violência que existia dentro dele ainda. Então já seria o início de um tratamento ali. Falou que ele seria responsável em dissipar energias. Ele seria o aliado da morte, a faca que corta o fio da vida, da doença, da dor, do erro. Ele seria a intenção, a mesma que o trouxe até ele, que o fez querer mudar. Falou que ele seria o Calunguinha e que ai de quem diminuísse ele. E desde ali ele começou a auxiliar o Senhor Caveira. Ele realizou coisas péssimas, coisas terríveis, mas com o Senhor Caveira ele encontrou seu lugar. Ele viu aonde ele realmente pertencia, conseguiu a mudança. Ele teve aquele primeiro passo de ser humilde o suficiente para pedir ajuda. E eu achei muito bonita essa parte, porque às vezes a gente é tão vaidoso em não querer pedir ajuda a alguém ou em não conseguir ver que a gente está errado na situação, sabe? E isso faz toda a diferença na nossa caminhada. E aí, Exu-Mirim, ele é o caminho para aqueles que nele creem. E todos têm o seu lugar, todos pertencem a algum lugar. E o lugar do Exu-Mirim Calunguinha é ali. Gente, eu achei essa história incrível.
Eu gosto muito de trazer essas histórias, mas essa história eu achei muito bonita mesmo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Eu acho que dá pra gente tirar muitos ensinamentos em relação a isso que eu falei, de sermos humildes o suficiente para pedir ajuda e saber que a gente não é dono da verdade, a gente não sabe de tudo, o mundo não gira ao nosso redor e é isso. A vida, ela é feita de escolhas, ela também é feita de erros e os erros é que nos fazem chegar até aqui. Todo mundo errou, independente do seu erro, a gente não deve julgar ninguém, né? O que importa é daqui pra frente. O que você vai fazer daqui pra frente? E é isso, né, gente? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, de me seguir no Instagram. E, é claro, de mandar esse vídeo, gente, pra quem é médium de Exu Mirim Calunguinha. E se você também me manda a sua história, se você souber. Deixa aqui nos comentários ou lá no meu Instagram. Que eu vou sentir muito honrada de poder, quem sabe, trazer uma outra história ou até mesmo ficar sabendo da sua. Se você tem alguma outra entidade que eu ainda não contei a história aqui, me manda lá ou deixa aqui nos comentários, fala se eu posso dizer o seu nome ou não, que eu vou me sentir muito feliz, tá? E olha, quem me pediu pra eu contar alguma história e eu ainda não contei, gente, é porque é muito difícil achar história, eu sempre falo isso. E às vezes eu até acho, mas não é uma história assim que tenha detalhes o suficiente pra eu vir aqui contar pra vocês, tá? Então, se eu não contei a história da entidade que você pediu, é por isso, mas eu vou continuar procurando. Ou se até mesmo eu não encontrei e você sabe, pode me mandar que com certeza eu vou contar aqui, tá bom? Então é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo.